Teu microfone está desligado ainda, Aline. Tá. Pronto. Agora está escutando? Agora sim. Ok. Bom, então eu me chamo Aline, né? Eu vou apresentar então o nosso trabalho, que é sobre o uso da Design Science Research para a proposição, né, de um modelo de governança de TI para as instituições de ensino. Esse trabalho ele se originou da minha dissertação de mestrado, em que o professor Guilherme Lunardi, né, ele foi o meu orientador, e a gente contou então com as contribuições, né, dos professores ainda do Guilherme Costa e do Isaías Bianchi. Bom, então, trazendo uma breve contextualização, né, sobre o nosso tema, que é a governança de TI nas instituições de ensino, a gente primeiramente apresenta, né, que essas instituições de ensino, elas apresentam uma série de características peculiares, né. Elas são instituições que necessitam, né, de sistemas específicos para a realização, para atingir seus objetivos. Além disso, elas possuem, né, uma estrutura organizacional multicamping, e com isso, né, elas precisam administrar diversas unidades que estão distantes, né, geograficamente da sua unidade central, e com isso, né, elas dependem muito mais do uso de tecnologia para a realização das suas atividades de ensino, pesquisa e até de gestão. Então, esses são alguns dos pontos que acabam evidenciando a necessidade, então, de uma estrutura de governança de TI efetiva nessas instituições, que as ajudem, né, a controlar e direcionar estrategicamente os seus recursos tecnológicos a fim de obterem, né, um maior valor à instituição. Nesse sentido, né, alguns autores apontam que a implementação de modelos próprios eles podem ser considerados mais precisos e efetivos porque eles levam em consideração a característica do ambiente organizacional, né, como, por exemplo, as atividades, né, o tamanho da instituição, os aspectos políticos e culturais. Então, com isso, né, o objetivo então, do nosso estudo foi desenvolver então um modelo de GTI específico para as instituições de ensino, seguindo então os princípios metodológicos da abordagem Design Science Research. Bom, então, né, o método utilizado no nosso estudo, ele foi baseado nos três ciclos design, nos três ciclos relevância, o ciclo design e o ciclo rigor, que é proposto pelo Heavner. Né, resumidamente, esses ciclos, eles buscam, eles integram as informações tanto do ambiente organizacional com a teoria. No nosso caso aqui, então, né, no ciclo relevância, a gente identificou o problema que era estruturar efetivamente a governança de TI nas instituições de ensino. Através do ciclo rigor, então, a gente buscou, né, na teoria, informações que nos dessem base, né, para desenvolver, então, o nosso artefato, que no caso nosso estudo era o modelo. E após a definição, então, desse modelo, a gente validou, né, e testou ele no ambiente organizacional ao qual a gente tinha proposto desenvolver. Bom, então, o nosso referencial teórico, então, foi para atender ao ciclo rigor. Como eu já falei, a gente buscou, tanto nas principais literaturas, como também nas legislações vigentes, informações que nos dessem base e nos auxiliassem a desenvolver o nosso modelo. Bom, a gente conseguiu identificar, então, que um modelo deveria ser composto principalmente por 4 componentes, que são, né, a estrutura organizacional, que vai servir para orientar o modelo, as áreas foco da GTI que vão gerenciar decisões de TI, os mecanismos que vão operacionalizar essas decisões e os indicadores de desempenho que vão acompanhar, né, a efetividade da governança. Bom, então, com base nisso, né, a gente chegou, então, ao nosso modelo, então, que integra esses 4 componentes e que foram, então, agrupados, né, em 4 blocos, que nós chamamos de bloco estruturação, operacionalização e monitorização, né? Então, com o objetivo, esse modelo tem o objetivo, né, então, de auxiliar essas instituições a gerenciar melhor, né, estrategicamente a sua TI, e com isso, né, alcançar alguns resultados como a melhoria no desempenho da área de TI e também o desempenho organizacional. Bom, então a gente vai trazer brevemente, né, cada um desses blocos, né, que a gente sugere para a instituição, quando for implementar o modelo, como deveria agir em cada um deles.
Então, a estruturação ela vai ter o objetivo de especificar claramente a estrutura e o papel da GTI na instituição. Nesse bloco, né, é essencial que tenha uma compreensão, principalmente em relação às funcionalidades da governança, que é avaliar, monitorar e dirigir, e ter claro, né, que ela sofre influência tanto de fatores internos quanto externos da organização. Bom, para estruturar esse bloco, né, a gente sugere que que as principais ações, né, sejam definidas seguindo as questões apontadas no guia IT Governance Campus, que estão relacionadas, né, às questões de fundamentos tradicionais, aos mencionadores em relação às necessidades de TI, como também aos papéis e as responsabilidades, né, das questões estratégicas de TI. Com isso, a instituição consegue formar a sua política de governança de TI. Bom, e aí depois eu passaria então por um bloco da operacionalização, que então vai ser a definição e a operacionalização dessas estratégias de alto nível, que nesse bloco então a gente integrou as principais áreas foco, né, de governança encontradas na literatura, e também os mecanismos de governança estruturais, processuais e relacionais. Né, nesse caso, a gente aponta, dá alguns exemplos de mecanismos que nós encontramos na literatura, que mostraram ter relevância significativa, né, na efetividade da GTI. Bom, então, para a instituição operacionalizar esse bloco, a gente sugere que ela faça um diagnóstico, né, da sua real situação em relação à governança. Para isso, a gente apresenta um instrumento, né, onde ela vai, então, analisar o quão desenvolvidas estão as áreas foco e também, né, o nível de adoção dos mecanismos que estão sendo implementados. Bom, então, após isso, a gente tem o bloco da monitorização, que seria, então, definir, né, os principais indicadores que vão monitorar, então, a efetividade da GTI em relação, né, às estratégias, em relação às questões, né, estratégicas tomadas anteriormente, e também se elas estão de conformidade com a legislação. Novamente, né, a gente foi, então, na literatura e buscou, e deixamos alguns exemplos de indicadores, né, apontados para fazer esse monitoramento. E sugerimos, né, que para escolher esses indicadores, né, a instituição faça novamente, né, o uso da IT Governance Canvas, onde traz análise de questões sobre os fatores críticos de sucesso e tendo a definição desses fatores, que escolhe, então, os principais indicadores, né, para monitorar a sua governança. E com isso, né, ao final de todo esse processo, ela consegue desenvolver, né, um relatório sobre a efetividade da governança de TI. Opa. Bom, então, aí, todo o nosso modelo desenvolvido, a gente, então, passou para a parte, então, para atender, né, o Design Science Research, a gente tem que fazer a validação do nosso modelo do ambiente organizacional. Com isso, então, a nossa validação consistiu numa simulação, né, da implementação desse modelo em uma universidade pública federal, onde a gente analisou os dados de documentos, como o PDI, o PDTI e o PET, também os resultados de uma pesquisa survey que nós realizamos com as instituições federais de ensino brasileiras, onde a gente coletou, né, a participação delas em relação às áreas foco e aos mecanismos. E, então, a gente realizou uma entrevista com os membros do comitê para coletar, né, a percepção deles em relação à aplicabilidade desse modelo na sua instituição. Então, nas entrevistas, né, a gente conseguiu capturar algumas vantagens e algumas dificuldades apontadas por esses entrevistados. As vantagens, então, eles apontaram que o nosso modelo era bem completo, porque abrangia questões e elementos essenciais que auxiliam, né, no processo de governança na instituição. E, além disso, eles apontaram, né, uma vantagem, a flexibilidade do modelo se adaptar à realidade da instituição. Já como as dificuldades, eles apontaram em relação à implementação dos mecanismos GTI e dos indicadores. Eles, no trabalho, você vê que eles apontaram vários aspectos, né, em relação a essa dificuldade, sendo uma delas foi a falta de metas claras e mudar a mentalidade da área de TI, que hoje ela é muito operacional. Além disso, a dificuldade que eles apontaram para implementar o modelo seria a necessidade de quebrar paradigmas, que hoje estão muito engessadas nas instituições de ensino.
Bom, mesmo assim, né, depois, concluindo todas essas etapas, né, a gente conclui, então, que o nosso modelo, ele é uma solução satisfatória para a nossa questão, que era estruturar efetivamente uma estrutura de TI nas instituições de ensino, porque a gente forneceu um guia, né, que auxilia essas instituições a implementar essa estrutura, né, e assim conseguir governar estrategicamente a sua área de TI. Disso a gente considera o nosso modelo, ele fornece informações para um campo de pesquisa que ainda está pouco desenvolvido e consolidado. E, além disso, né, a gente traz como pesquisas futuras, né, que o nosso modelo poderia ser complementado, inserindo, né, informações e aspectos sobre a sustentabilidade associado à tecnologia. Bom, aqui a gente traz umas referências, né, que a gente utilizou, e aqui estão os nossos contatos.